Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula, nota gravada, contando com a sua participação, não é? Se você assim desejar, quiser assistir às aulas presenciais, a escola está preparada com os equipamentos necessários, álcool em gel, tapete sanitarizante, o uso de máscara, o uso do distanciamento social quando você adentrar a escola, tá bom? Então fique à vontade, faça as suas escolhas. Se você quiser assistir presencialmente ou quiser assistir de forma gravada, de forma remota. E aqui hoje na aula do nono ano, não é? Só ressaltando, hoje a aula do nono ano, a aula revisional, mais uma vez uma aula revisional. E essa aula revisional, ela vai dar prosseguimento àquelas situações que eu abordei na última aula. Aquele conteúdo que eu mencionei, que eu mostrei a vocês, que eu expliquei a vocês. O conteúdo da Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, nós temos que ter um cuidado muito grande com ela, por conta da sua importância, da sua referência histórica e por conta também de ser um momento em que eclode o grande desejo de uma classe social. Surge ali o grande desejo da burguesia. Qual é o grande desejo da burguesia, professor? Muito bem, o grande desejo da burguesia é tomar o poder. O grande desejo da burguesia é estar ali, no núcleo da tomada de decisão. Ela já tinha o seu perfil, a sua importância econômica reconhecida, a sua função econômica muito reconhecida. No entanto, no aspecto político, ainda ela buscava um prestígio, um reconhecimento maior, que ela pudesse, que a classe burguesa pudesse tomar parte dessas decisões, que pudesse ser influenciada as suas decisões. Não é isso? E vamos identificar, vamos lembrar de como isso passava a ser importante. Por quê? Porque o rei francês, Luís XVI, tomava medidas, não é, que desacordava com a população. Eram medidas que visavam mais o seu bem-estar, não é? E esse movimento revolucionário eu já abordei e mais uma vez eu bato nessa tecla e ressalto. Esse movimento revolucionário francês não vai acontecer da noite para o dia. Ele é instalado com a influência do iluminismo. Quando as sementes do iluminismo são jogadas. E ali ela começa a germinar essas sementes. Sementes que buscam do iluminismo questionar a igreja, questionar o absolutismo, questionar o poder do rei, questionar o Estado vigente. Então, todos esses aspectos estão sendo mencionados ali no iluminismo, defendido. E esse iluminismo, essa semente, essa árvore começa a crescer, começa a florescer e consolidar cada vez mais o desejo de estabelecer um questionamento sobre todos os aspectos daquela época. E a partir disso, nós temos um movimento revolucionário surgindo. A coragem que não se tinha em questionar o poder do rei, a partir de agora passa a ter. É uma coragem, é um incentivo, é uma atitude que também passa pela teoria, passa pela defesa de teóricos, defendendo as suas teses, apresentando suas teses e fazendo com que aconteça uma conscientização da necessidade de mudança, a necessidade de mudança. E esse iluminismo vai estar atrelado, como eu já falei na aula passada, estou só relembrando nesse momento de introdução. Esse iluminismo está representado na Revolução Inglesa, esse iluminismo na Revolução Inglesa, onde o rei Carlos X é retirado do poder e assume Oliver Cromwell, não é? Depois temos uma Revolução Puritana, que eu já mencionei, não vou nem aprofundar agora, senão vou acabar misturando um pouquinho. Mas o grande objetivo meu nesse momento iniciar, nesses primeiros minutos, é fazer com que você entenda que o movimento revolucionário que vai ocorrer na Europa
durante o século XVII e o século XVIII, né, deixando você situado aí qual o período, qual a situação ocorria isso, foi um momento de explosão de situações que a população já não aguentava, e a classe social que vai incentivar as demais classes sociais a participar de movimentos como esse, principalmente no caso francês, será a burguesia. A burguesia está cansada de pagar impostos, de sustentar, entre aspas, o Estado francês economicamente e não ter os benefícios que eles tinham em mente, que eles tinham como sendo seus objetivos principais. E a partir daí surge esse movimento que vai permear a situação em relação à economia, que vai situar situações, propor mudança na questão econômica, na questão política, na questão social. E essa revolução tem essa característica. Só que a revolução, ela não vai acontecer da noite para o dia. E ela vai vivenciar algumas etapas. Nesse momento, na aula passada, eu fiz uma abordagem em cima principalmente das causas, não é? Das causas do aparecimento dessa Revolução Francesa. Da causa que vai fazer com que o povo seja um elemento fundamental para o surgimento, a eclosão dessa ação revolucionária. O povo é responsável, no entanto, ele precisa ser incentivado, ele não tem determinados componentes, não tem noção. Então essa noção e esses componentes como armamentos, quem vai dar? A burguesia, quem vai incentivar e financiar será a burguesia, desejosa de pôr fim a esse antigo regime. Você, como aluno do 9º ano, você tem que ter em mente, não pode esquecer determinados termos históricos que são fundamentais. Muito bem, professor, muito bem, meu querido, minha querida, para entender nossos conteúdos. Você não pode passar despercebido. Com isso, nós temos que entender que a revolução, ela não vai acontecer da noite para o dia, ela tem algumas etapas. Na aula passada, eu já mencionei que essas etapas, elas estão muito claras, muito objetivas. Por quê? Tem um contexto político muito sério e econômico dessas causas, né? Economia, porque a França estava em plena decadência econômica. O rei estava tomando medidas, o rei Luís XVI, Luís XV, depois XVI, estava tomando medidas que eram uma irresponsabilidade economicamente. Construção de palácios, gastos excessivos, envolver a França em conflitos militares. Além desse aspecto, os fatores climáticos serão também responsáveis pela eclosão, o surgimento da Revolução Francesa, para o aparecimento da Revolução. Então, a gente vai ver que uma situação é conhecida como sendo o estopim do movimento revolucionário. É quando o rei observa, junto com seus ministros da área econômica, que a França está praticamente falida. E para recuperar-se economicamente, a França teria que fazer um investimento na cobrança de impostos, aumentar os impostos. E esses impostos iriam tentar novamente equilibrar as finanças, tá bom? Equilibrar as finanças. Só que esse aumento de impostos será uma tentativa fracassada da coroa francesa. Não vai obter êxito. Ao invés da população aceitar esse reajuste de impostos, essa situação, não é a chamada, como é que eu poderia dizer, a chamada reforma fiscal, pelo contrário, vai deixar a população muito aborrecida, vai deixar a população ali muito chateada. E aí nós vamos perceber como os parlamentares, os representantes do povo, irão reagir mediante todas essas medidas de reajuste dos impostos. Vai acabar num conflito muito sério, muito grande, e não foi aprovado com isso. Isso não foi aprovado. E o rei
não vê uma outra situação a não ser convocar, chamar os representantes de cada província, de cada cidade para uma reunião. Esse episódio, historicamente falando, nós chamamos de isso, muito bem, viu? Convocação dos Estados Gerais. A convocação dos Estados Gerais incluiria todos os representantes dessas províncias e representantes também das classes sociais que estavam ali representadas na França. Quais eram essas classes sociais? Mão na cabeça, refletindo, analisando. Quais seriam elas? Quem eram elas? Lembrando aí vai surgir o primeiro estado, não é? Primeiro estado. Ali nós já temos o rei, representante desse primeiro estado. O segundo estado sendo a nobreza, a burguesia, não é? E os sacerdotes do segundo estado. E o terceiro estado seria os camponeses, os sans-culottes, os demais da população, a população mais humilde da França naquela época, no século XVIII, quase que nas últimas décadas, para ser mais exato, será a população, que irá pertencer ao terceiro estado. As demais, os mais sofridos, os menos favorecidos, irão estar inseridos aí nessa classe social chamada de terceiro estado. E aí o rei tomou essa medida, mas ele tomou essa medida não foi à toa, foi depois de muita pressão, Sofreu pressão para tomar porque fazia muito tempo que esses estados gerais não eram convocados. E a partir do momento que ele convocasse esses estados gerais, daria ali uma sensação de perda de poder, perda de força política por parte do rei. E ele não queria jamais deixar transparecer, deixar evidente essa fraqueza de poder. Tá bom? O que é que temos então? Muito bem. Temos aquilo que eu já falei, que é a tomada da Bastilha, que é uma prisão política, que essa prisão política ela tem a sua representatividade, que representa ali o absolutismo. Aqueles que eram contrários ao rei eram condenados e julgados e podendo ser presos nesse local, não é? Isso é uma prisão política chamada Bastilha. O que é que temos então? Nós temos a Revolução dado o seu pontapé. O estopim foi a convocação dos Estados Gerais. Por pressão o rei acaba cedendo, pressão do terceiro estado. É bom você ter em mente muito essa questão a quem pertence, que estado pertence, que classe social pertence ao primeiro estado. Já mencionei agora há pouco. As classes, somente o rei. O segundo estado, nobres, comerciantes, sacerdotes, pertencem ao segundo estado. A alta burguesia e a baixa burguesia pertencem ao terceiro estado, os camponeses e os sans-culottes, não é? A classe social que não tem condição de comprar a roupa por completo e veste até o joelho a sua roupa diária. Com isso, a revolução aliás, com a tomada da Bastilha, a revolução se consolida. E nós vamos ter a chamada Convenção Nacional. O que é isso, professor? É que os partidos, os representantes do povo, nessa Convenção Nacional, decidem o que vão fazer diante de toda essa revolução, diante de tantas mortes, diante de tanta agitação política e econômica e social. Nessa convenção, nós temos tradicionalmente, que serve de referência até hoje para as questões políticas, a ideologia política, nós temos 3 correntes. Quais são essas correntes? Nós temos os chamados jacobinos,
que durante essa Convenção Nacional Francesa ficam mais à esquerda, com um pensamento um pouco mais progressista, ficam localizados à esquerda, e é por isso que se diz que quem é esquerdista tem um pensamento progressista, mais voltado para o povo, para os menos favorecidos. No centro da convenção, quem sentasse no centro da convenção eram os partidos de centro, era o centro, Cordilheira, ou também chamado de Pântano. Eles ficavam entre a esquerda, entre os jacobinos e entre os girondinos. Ficavam esses cordilheiros, ou chamados também de Pântano, ou Partido Central. Eles absorvem as duas ideias, tanto as ideias dos girondinos, que são da direita, e dos jacobinos, que são à esquerda. Tá bom? E temos os girondinos, numa região francesa, não é, mais rica economicamente, que tem um pensamento um pouco mais conservador, que não tem a preocupação de imediato inicial de favorecer os mais pobres, não é? Eles têm a característica de tentar defender os interesses da classe média e da classe alta. Pronto. Essas referências da Convenção Nacional se pratica até hoje em todos os partidos do mundo, ou seja, partidos à esquerda, que são jacobinos, partidos do centro e partidos da direita. Hoje aqui no Brasil nós temos vários representantes das três correntes políticas, né? Não vou nem mencionar muito aqui, não vou mencionar de forma detalhada, senão eu posso acabar fugindo um pouco do contexto da nossa aula. O que é que vai acontecer? Nós temos surge uma rivalidade intensa entre jacobinos e girondinos para a tomada de poder. Então nós temos os dois, não é? Essas duas correntes políticas brigando, lutando por espaço. E vamos ter um período em que os jacobinos conseguem tomar o poder. E também com isso vai aparecer algumas figuras como Marat, Robespierre, que vão tomar o poder, que vão estar à frente desse período, e vamos conhecer também o período do terror da guerra civil dentro da França, que os opositores dos jacobinos não vão aceitar esse governo jacobino, vão passar por um processo de questionamento, depois do questionamento vão pegar em armas efetivamente. Tá bom? Isso surgiu, temos uma Assembleia Nacional e temos um período chamado período do Diretório. Num período do Diretório, veja bem, escute bem, eu estou agora fazendo um resumo do resumo para a gente avançar mais com esse período da Revolução Francesa. Eu só estou abordando os aspectos que mais chamam a atenção e que eu particularmente considero como fundamentais para o seu entendimento. Tá bom? Então, essa evolução vai acontecer, essa evolução, esse processo, esse estágio de evolução, de derramamento de sangue sendo derramado pelos franceses. Né? Eu me lembro bem que tem uma obra 3 de Maio que retrata muito bem essa imagem, não é? Que agora não estou com condição de lhe mostrar. De mostrar a você como esse período foi representado também através dos movimentos artísticos, através da pintura, a pintura de Goya, não é? 3 de Maio. Dito isto, o período da Revolução também vai conhecer um episódio chamado do Diretório, em que a Revolução Francesa busca dividir de forma mais equilibrada os poderes, não um ficar com o poder, não só um representante. Então, representantes das mais diversas classes sociais tentam se colocar nesse período do Diretório. No entanto, chegou-se à conclusão, esses do grupo do Diretório, que seria muito importante ter alguém que representasse o exército francês dentro do governo. Um militar de prestígio que tivesse reconhecida a competência, reconhecidos serviços prestados à nação francesa. E aí vai surgir uma figura histórica, não é? Reverenciada por alguns, idolatrado,
A sua imagem fala por si só, não é? As fotos espalhadas em determinados livros, em capas, é uma imagem imponente que traduz muita força naquela imagem. E a figura dele é um marco histórico, é um personagem histórico muito importante. É a figura de Napoleão, um religioso que estava compondo lá o diretório, sugeriu que o diretório chamasse esse homem, esse militar excepcional, competentíssimo, com serviços e relevantes serviços prestados à nação francesa. O nome dele, Napoleão Bonaparte. Então Napoleão foi chamado, foi convidado para participar do diretório. E ele participa de forma um pouco discreta inicialmente. Não queria deixar bem claro qual seria o seu objetivo. E qual seria o objetivo dele, professor? O objetivo de Napoleão era tomar o poder. E ele vai aglutinando, vai formando, vai conversando, vai dialogando para finalmente dar o golpe e tomar o poder dentro do território francês. Era um homem, do ponto de vista militar, exemplar, uma competência magnífica, e vai ser também endeusado pelo povo. O povo vai reverenciá-lo e vê-lo como um grande líder. Ele vai vencer várias batalhas à frente do exército francês, vai chamar a atenção, vai surgir, melhor dizendo, um nacionalismo exagerado dentro dos franceses, a partir de toda a contribuição, todo o esforço, todo o trabalho realizado por Napoleão Bonaparte, não é? Então, pessoal, nas próximas aulas nós vamos fazer um passeio justamente nesse período de Napoleão, período napoleônico, que vai inclusive influenciar na nossa história, na chegada da família real portuguesa em 1808, não é? Que atitudes serão tomadas ali que vão influenciar as nossas vidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham entendido o assunto, não é? Que é um assunto muito importante, é grande. Eu tentei nessas aulas aí fazer um enxugamento máximo, abordando somente aqueles aspectos que eu considero fundamentais e mais importantes. Tá bom assim? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Um forte abraço para vocês, continuem se dedicando. Nono ano é uma série de fechamento de ciclo, conclusão de um segmento, que vocês possam estar conscientes disso, estudar com foco em cima desse período, desse ano que é fundamental para a sua formação, tá bom? A formação escolar. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.